Olá pessoal, vamos começando aí a sexta parte aí dos vídeos a respeito do desenvolvimento da aplicação. No quinto vídeo eu tinha pedido basicamente para construir uma tela de pedido para acompanhar aqui o menu. Ou seja, a gente tinha uma tela de cliente, então eu pedi para construir a tela de pedido, certo? Eu vou mostrar basicamente como eu fiz, eu não vou fazer tudo de novo porque fica muito redundante, mas eu vou mostrar os pontos de divergência e o que foi feito. O primeiro passo, basicamente, é construir uma classe chamada pedido no domain. Ela int, domain pedido, o ID, tá vendo? O número do pedido. E aqui tem uma pequena novidade, né? Como o pedido tem um cliente, o pedido está referenciando um cliente, é natural a gente fazer esse tipo de mapeamento, né? Main to one, join column, cd cliente no label false. Eu estou basicamente mapeando a chave estrangeira e falando que ela é not null e o nome do campo lá no banco de dados é cd cliente. Só que aqui ele tem uma associação direta de pedido com o cliente. E a data do pedido que eu estou colocando timestamp. Por que eu estou colocando timestamp? Porque é data e hora, certo? Tranquilo. Vocês vão observar que o pedido DAO ele é muito parecido com o cliente DAO, tá vendo? Excluir, pesquisar, salvar, atualizar. E tem esse métodozinho chamado buscar clientes, porque esse método vai ser usado lá no control para mostrar os clientes a serem selecionados. O pedido do MPL é muito parecido. Então, Mcast Object, salvar, atualizar. Nossa, os cachorros não param. Salvar, atualizar muito parecido com o cliente, a diferença é que eu estou injetando um pedido. Excluir também quase igual. Pesquisar muito parecido, só que a consulta é diferente, certo? E o buscar clientes, que eu vou lá no cliente DAO e trago todos os clientes. Então, o trabalho em cima do sistema server é só esse. Peraí. No client, eu basicamente criei o pedido control e o pedido view. O pedido view, uma telinha simples com os 4 botões, onde tem o número do pedido e o cliente. O cliente, como é um combo box, vocês vão ver que a seleção é muito parecida com uma tabela. Olha lá, o elements, que aí eu tenho esse cliente, tabela lá no control. E o selected element, que é quem? O pedido digitado, ponto, cliente. Ou seja, eu estou mapeando aqui o que ele selecionar do cliente diretamente com esse cara aqui, ó. Diretamente com esse cara aqui, ó. Certo? E o resto é o que a gente já fez. O control também é muito parecido, só que tem uma diferencinha. Que eu preciso desse cara aqui, ó. Clientes tabela. Além do pedido de tabela, eu preciso do clientes tabela para popular o campo. Certo? Como? Olha lá, vamos executar para vocês verem. Aqui na classe principal. Serviço de pé. Tá errando, certamente porque meu banco não está de pé. Isso. Subir no banco de dados. E tá aqui, tá vendo? Então eu posso selecionar os clientes desse jeito. Clientes tabela. Bom, então foi feito isso. O cliente tabela, tá vendo? Ele só simplesmente vai lá no control do pedido e traz, olha lá, certo? Não tem muito segredo. Agora, qual é o próximo passo? O próximo passo, eu vou matar aqui a aplicação, NetBeans também já matei. O próximo passo é o seguinte, a gente está observando que na medida que eu vou colocando telas, muitos comportamentos vão sendo replicados. Então, o pedido da MPL ele é praticamente igual ao cliente da MPL, só tem esse meta aqui a mais. Então, a gente poderia pegar esse código repetido e encapsular ele num lugar só, para o código que varia a gente implementar em classes distintas. A gente pode fazer isso. Uma estratégia, existem duas estratégias para isso. A gente pode fazer isso por herança ou pode fazer isso por composição.
Então, quem são os caras que a gente vai atacar? Em primeiro lugar, o DAO, tá vendo? E depois o control, porque a gente também observa lá, o cliente control, ele tem property change support, tem esses inicialização, novo, precisar, salvar, excluir, tem esses add property change, remove property change. Você vê que o pedido control, cara, é tudo muito parecido. Olha lá, ó. Tá vendo? Pedido digitar, pedido selecionado, pedido de tabela, o DAO, property change support, o novo, precisar, salvar, excluir, o add remove property change lister. Então, para um CRUD, o código que você coloca em duas telas é muito parecido. Por que esse código que é comum a gente não isola em outro lugar? Certo? Então esse é o X da questão. Eu vou primeiro adotar a estratégia por herança porque é a mais fácil de ser entendida. Depois a gente vai para a estratégia de composição. Bom, para herança, a primeira coisa a gente vem aqui no DAO, cria uma classezinha chamada generic DAO NPL. Certo? Eu tinha dado o nome de generic DAO quando eu ministrei a aula, mas acho que eu vou mudar. Eu vou colocar CRUD DAO NPL. Então, uma classe chamada CRUD DAO NPL. Aí eu escolho aqui uma classe pivô, como por exemplo a cliente DAO NPL. E eu pego esses métodos aqui, o salvar, atualizar, o excluir e o pesquisar, e dou um Ctrl+C neles. E dou um Ctrl+V lá na CRUD DAO NPL. Certo? Daí, o que acontece? O CRUD DAO NPL, eu coloco ela estendendo extends unicast remote object, certo? E tá tudo certo. Aí tem que ter um construtor, como ela estende agora unicast remote object, eu tenho que ter um construtor aonde ele lança uma exceção chamada remote exception. Legal. E ele vai pedir o ID. Beleza. Então, o que acontece? Eu tenho o salvar, atualizar, tenho o excluir e tenho o pesquisar, certo? Aí, nesse generic DAO, o que eu vou fazer? Eu vou pegar ele e vou extrair uma interface. Nesse CRUD DAO, desculpa. Botão direito na classe, refactor, extract interface. Vamos chamar a interface de CRUD DAO e marcar os 3 métodos, select all. Pronto. Então, a gente tem uma interface chamada CRUD DAO, onde ela extend remote, tá vendo que essa interface eu vou lançar ela para fora com o meu serviço RMI, e todas essas classes dão essa exceção remote exception. Ok, meu CRUD DAO está pronto. Meu CRUD DAO NPL, ele tem aqui, eu já implemento CRUD DAO porque eu mandei extrair a interface, certo? Aqui, tira esse código a mais, tira esse javadoc chato, por enquanto. Tiro aqui também, beleza. Tiro aqui também. Nossa senhora, gerou muito, hein? Beleza. Agora é o seguinte, como o generic DAO, o CRUD DAO, ele é um CRUD, que ele vai ser genérico para qualquer classe, a gente não pode se limitar aqui à implementação de cliente. Por quê? Porque esse salvar atualizar, ele precisa ser genérico tanto para cliente, quanto para fornecedor, quanto para pedido. Ele precisa ser genérico para qualquer classe que vai ser persistente no banco de dados. Então, o que a gente precisa fazer? A gente precisa que esse salvar atualizar, ele tenha um objeto aqui genérico, como por exemplo, object, um object da vida. Mas para isso a gente vai usar um conceito dos genéricos, certo? Se você quiser, por exemplo, ir num Google da vida, você pode pesquisar aqui genéricos Java, por exemplo. Você vai achar muita coisa bacana para se ler. Acho que inclusive até na apostila da Kaelon tem um material de genéricos, certo? Aí, ó, você pode dar uma lida sobre os genéricos e tal. Então a gente vai usar o conceito dos genéricos. Os genéricos, ele vai fazer o seguinte, ele vai criar uma espécie de um template na classe Py. Então, por exemplo, como é que eu defino os genéricos? Ó, extends serializer.
vírgula, I. Vou dar uma quebra de linha. Esse E, ele passa a ser um template para uma classe. E esse I, ele passa a ser um template para outra classe. A única diferença dos dois é que esse E aqui, ele vai ser um template que precisa ser uma classe que estende serializable, enquanto que o I pode ser um template para qualquer classe. Então, o nosso salvar atualizar, a gente pode mudar, ao invés de cliente, fazer isso aqui, ó, E. Certo? O nosso merge aqui, a gente pode fazer assim, E igual a E.merge, E. E aqui outro E. Esse cara vai permanecer com E. Daqui a pouco eu falo para vocês como a gente vai tratar ele. O excluir, E. Aqui ao invés de cliente, E. Tá vendo? Deu certo? Quase lá, né? Porque a gente tem que arrumar a interface também. Já vou arrumar. Pesquisar E. Aí aqui não tem como eu mexer. Aqui não tem como eu mexer. E tá tudo certo. E o list retorna um E. Beleza. No CrudDAO, como ele é genérico, eu não salvo mais cliente, eu salvo E. Então eu faço isso aqui, ó. E extends serializable. Pronto, agora o cliente da MPL não, desculpa. O código da MPL já dá uma minimizada nos erros. Aqui ele está perguntando qual é a implementação. Beleza. Então, a gente tem agora os genéricos, certo? Com isso, o que vai acontecer? Vai acontecer o seguinte. Como é que o salvar atualizar ele vai injetar um cliente? É até muito simples. Lá no cliente DAO MPL, essa classe ela vai ser filha do CrudDAO. Ao invés de extend cache multishops, ela vai estender CrudDAO. Aí aqui, quando ela estende CrudDAO, esse extend serializable, a gente fala qual classe que ela vai substituir E para o cliente. Então vai ser a classe cliente. E por que integer? Integer aqui porque é o tipo da chave primária. A chave primária é um inteiro. Continuo implementando cliente DAO. Certo? Aí o meu salvar atualizar, o meu excluir, o meu pesquisar, eu não preciso deles. Aliás, o pesquisar eu deixo porque eu vou usar ele depois. Salvar, excluir, ainda não preciso. Não preciso mais, porque o pai está implementando. E no pedido, é exatamente a mesma coisa. Olha lá, extends CrudDAO. Ao invés de cliente, eu faço pedido. E qual é o tipo da chave primária? A chave primária é um inteiro, então retorno um integer. E aqui é a mesma coisa. Eu deleto o salvar atualizar e deleto o excluir. Certo? Porque eu não preciso mais deles. O pesquisar a gente vai deletar, mas a gente vai reaproveitar esse código aqui. Bom, enquanto isso, o cliente DAO, por exemplo, a gente ao invés de estender remote, a gente estende quem? A gente estende o CrudDAO, passando como argumento o cliente. E aí esses métodos aqui, excluir, salvar e pesquisar, a gente não precisa mais deles aqui. Por quê? Porque o CrudDAO já tem esses métodos aqui, certo? Aqui, ó, tudo certinho já no CrudDAO. Então, eu não preciso desses métodos aqui. Eu só mantenho o nome e a URL do serviço. Dou um Ctrl+Shift+O para tirar essas importações que não são mais necessárias. O pedido DAO, eu também vou tirar o excluir, o salvar e o pesquisar. Eu só mantenho o buscar clientes. Por quê? Porque o buscar clientes é uma particularidade da interface pedido DAO. Certo? Beleza. Agora, qual é o X da questão? É terminar de arrumar o CrudDAO em PL. Observa que o salvar atualizar, eu preciso pegar o código do cliente. Se eu colocar e.getCódigo, não vai dar certo, porque como o E é um template para uma classe, ele pode ser um template para qualquer classe. Como que ele vai saber que a classe específica tem um método chamado getCódigo? Então a gente precisa usar o velho conceito de organização objeto, de herança, que é o famoso conceito do padrão de projeto template method. Ou seja, eu transformo essa classe em uma classe abstrata, coloco métodos abstratos, por exemplo, protected e getChave, por exemplo, getChave e.
desculpa, esqueci de colocar abstract aqui. Coloco esse método aqui, e aí eu falo o seguinte, ó, aqui eu pego a chave, get chave, e pronto, eu viro e falo assim, ó, para me dar a chave, eu preciso chamar esse método abstrato. Quem vai implementar esse método abstrato? As classes filhas, como cliente DAO e pedido DAO MPL. Cliente DAO MPL e pedido DAO MPL. Então, eu estou terceirizando a injeção da chave aqui para uma classe filha. Por isso que eu criei esse método abstrato. No excluir, eu não preciso de mexer em nada. No pesquisar, eu preciso de duas coisas. Eu preciso que a classe filha me dê a consulta SQL, assim, ó, get consulta SQL, passando como argumento o E. Tá vendo? Porque essa consulta SQL, ela varia de implementação para implementação. Tá vendo? Nesse caso aqui, ó, essa consulta SQL é do cliente, mas eu posso ter uma consulta SQL de pedido, fornecedor, porque essa classe pode dar uma classe genérica. Então, eu terceirizo para um filho meu a implementação abstract string get SQL e. Você está observando que esses métodos abstratos que eu estou criando é para terceirizar a implementação do lado dos filhos da classe CrudDAO, que nesse momento são cliente da MPL e pedido da MPL. Beleza, então agora eu tenho aqui a consulta SQL. Ele ainda está dando um errinho. Estou usando define, blá, blá, blá. Deixa eu ver. Get consulta. A gente tem um costume de colocar os métodos abstratos todos juntos, tá? Especialmente no começo da classe. E eu tenho mais um passo aqui que é o seguinte. Você está percebendo que além da consulta SQL, para cada um eu preciso setar os parâmetros, né? No caso aqui do cliente, código nome. Então eu vou usar um hashmap para... Eu vou pedir para os filhos para me darem os parâmetros por hashmap e ele injeta aqui. Como que vai ser o seguinte? Eu vou fazer assim, ó, map string object parâmetros, por exemplo, igual a get parâmetros mapa não, só E, certo? Dá um Ctrl Shift O para importar esse map. O get parâmetros mapa não existe, então a gente vem aqui mais um método abstrato, protected abstract map string object get parâmetros mapa certo? E aí o que vai acontecer aqui? Vai acontecer que eu tenho os parâmetros que ele quer injetar. Aqui, ó, gente, tá só para dar uma pequena otimizada. Aqui, ó, posso pegar aqui no Create Query, jogar a consulta aqui e tirar essa linha, certo? Para ficar mais legibilidade, melhorar. Aí eu pego esses parâmetros e faço alguma coisa assim, ó, for string chave do parâmetro, parâmetros.keyset, estou dando um for each. Aí o que eu estou fazendo? Query.setParameter, quem? A chave e parâmetros.getChave. O que ele vai fazer aqui, gente? Só vou fazer um comentário simples. O parâmetro vai me dar assim, ó, código 1. Então, a chave aqui é o código. E esse parâmetros.getChave é para eu pegar o valor 1. Então, estou dando um setParameter, código, valor 1. Certo? Pronto, com isso, o pai, que é o CrudDAO, ele está implementado. Ele está prontinho para a gente trabalhar. O que falta fazer? O que falta fazer é injetar os parâmetros mediante os filhos. Então, cada um dos filhos vai implementar o parâmetro do pai. Então, cliente DAO, add implemented methods. Tá vendo? Vai aparecer alguns métodos aqui. Tá vendo aquele get chave que eu fiz abstrato lá no pai? O cliente DAO agora vai implementar. Olha lá, ó. A gente renomeia aqui, né? Cliente return cliente.getCódigo. Ou seja, ele quer só achar o valor da chave primária. Consulta SQL. O que a gente pode fazer? A gente pode pegar aqui essa string builder, ó, recortar e jogar aqui
e dá um return sql.string. Só falta arrumar aqui, cliente. Pronto, o que a gente tem aqui agora? Consulta SQL. O que você está observando? O cliente da OMPL e o pedido da OMPL, eles vão injetar no Py o que varia do padrão. Todo comportamento que é idêntico, ele fica só lá no Py. Aí eu venho aqui no get parâmetros mapa. Delete. Aí o que a gente faz? Faz isso aqui, ó. Cliente, né? Cliente, a gente cria um mapa aqui, map, string object, mapa, igual a new hash map, certo? O código do cliente é diferente de null, então mapa.put, quem? Código, cliente.getCódigo. O nome é diferente de null, mapa.put, nome, cliente.getNome. E aí, o que eu estou fazendo aqui? Agora eu retorno o mapa, certo? Pronto, a gente arrumou a casa, ainda não... Ah, falta deletar agora o pesquisar, porque agora eu não preciso mais dele, sobrou só a carcaça. Bom, a gente arrumou a casa de cliente da OMPL, só vou dar um Ctrl Shift O para arrumar as importações. A gente arrumou o cliente da OMPL, falta arrumar quem? Agora o pedido da OMPL, que o raciocínio é muito semelhante. Só ver o CrudDAO aqui, tirar as importações erradas, Ctrl Shift O. Vamos fazer a mesma coisa agora o pedido da OMPL, que é o que? Clicar no erro e mandar adicionar os métodos que ainda não foram implementados. Então, chave. Vamos primeiro arrumar isso aqui, está tudo erro. Pedido. Cara, eu sempre, quando eu vou digitar pedido, eu digito peito. Incrível. Pedido. E aqui, pedido. Então, a chave. Return pedido.get. Desculpa, é número. Consulta SQL. A gente vai lá no nosso amigo pesquisar, tá vendo o rank a consulta SQL que tem aqui. Na verdade é uma consulta HQL, tá? Eu só pus SQL para ficar mais amigável. Por que HQL? Porque é uma consulta de objetos. Então, aqui é a consulta HQL, eu venho aqui dar um return sql.string. Aí eu tenho esse caboclo aqui, if pedido get número, você vê que tem, pá. Eu jogo esse cara aqui no parâmetros mapa. Beleza. Aí eu crio um mapa aqui, map. Não, mesma coisa. Object, mapa, new hash map. Beleza. Aí aqui eu ponho mapa. Tá vendo? Quem conhece o objeto query é só o Py, que é o CrudDAO. O Círio só parametriza o que... Se eles só estão parametrizando o que varia lá no Py, certo? Mapa.put, return, mapa. Beleza. E a carcaça aqui do pedido a gente joga fora. Só para ficar mais claro ali o mapa, eu vou fazer uma rápida observação com o Shift O para tirar as imports necessárias. Ah lá, ó. Pedido, não, é esse cara aqui, ó. Pedido.get número diferente de null, então o mapa vai ter alguma coisa assim, ó. Vai ter uma coisa assim, ó. Número apontando para... Qual o número do pedido? Vamos supor que se é 1. O nome do cliente diferente de null, então ele vai ter... O cliente diferente de null, então vai ter assim, código cliente apontando para o código do caboclo, tipo 2. E esse cara, eu retorno lá para o Py, para quê? Para ele falar lá, query.setParameter, número 1, código cliente 2. E da onde que veio esse número e esse código cliente? Vieram da onde? Vieram daqui, ó, os parâmetros dessa consulta aqui, ó, p.número igual a 2 pontos número, p.cliente.código 2 pontos código cliente. Vieram daqui, certo? Bom, agora, praticamente a gente terminou a nossa implementação. Eu, pelo menos, não estou enxergando nada mais para ser feito aqui, não. Repara bem, o CrudDAO interface, CrudDAO MPL, ele é simplesmente uma classe Pyzona, que implementa salvar, atualizar genérico, excluir genérico, pesquisar genérico. E quando um desses métodos genéricos precisar de um parâmetro que é específico dos filhos, no caso cliente do pedido DAO, ele chama um desses 3 métodos abstratos.
Esse é o padrão template method, onde o pai tem todo o comportamento, só que o parâmetro específico os filhos vão injetando, certo? A gente também chama isso de hook method.